Série A Compreensão do Todo. Livro de Setúbal. 11º capítulo. E o que seria o outro lado da moeda, meus irmãos? Seria o olhar para o passado ou o refletir e aprender? Em verdade, nada mais é que algumas memórias bem guardadas e fidedignamente relembradas, embora algumas acabem sendo esquecidas por falta de feitos marcantes, enquanto outras são bem criadas, aperfeiçoadas por mentes que até mesmo as inventam. Assim, se caracteriza o passado, muito bem guardado, e que aos poucos se torna mais bem organizado e armazenado pela humanidade. A memória muitas vezes falha e é limitada, pois no corpo físico é utilizada pelos espíritos encarnados na caracterização do passado, e além dela, acabam sendo criadas ferramentas para auxiliar e ancorar o homem. Essas ferramentas, que acabam sendo conhecidas como utensílios tecnológicos, têm por fim demonstrar o passado de forma nítida no presente. É assim que surgem os aparelhos que guardam imagens, áudios e filmes, sem se esquecer dos tradicionais livros e histórias faladas, que em suas formas específicas atendem ao mesmo fim. Este lado da moeda que envolve o pretérito é muito interessante de ser analisado. Isso porque causa admiração perceber como a humanidade ainda se prende ao passado, gastando tanto tempo, despendendo tanta energia para mesmo assim aprender tão pouco. Perceber essas ações do homem é ver que sentar-se à bordadura constitui-se ato complexo para o estágio das percepções e sensações da humanidade nos tempos atuais. Muitas são as angústias, devaneios, medos, arrependimentos, alegrias, perdas, amores e sucessos que de uma forma ou de outra já aconteceram. Sem entrar em julgamento pelo motivo ou pela causa de cada um desses sentimentos, o mínimo que deveria se concluir é que cada um deles é gerador de aprendizado e que serve de exemplo para o presente. Esse é o mínimo. Mas, se não se é capaz de assim se perceber, cabe pelo menos uma grande reflexão no sentido de rever os próprios atos e sua forma de aprendizado, pois se não se conseguir aprender por reflexão acerca do que já se viveu, a própria evolução, cujo melhor amigo é o tempo, lhe ensinará. Prender-se às faces da moeda, estagnando e se perdendo em um dos planos, é fugir do limiar do hoje, é perder o seu presente e, desta forma, negar a oportunidade que se lhe oferece todos os dias. Olhar apenas ao passado ou ao futuro é negligenciar o presente, é negar a forma vívida que existe de influenciar o universo positivamente. Deve-se aliar a este entendimento do tempo, começar a não mais limitar a imaginação acerca das ferramentas que são utilizadas no plano espiritual e que podem ser adaptadas ao plano material. Nestes comenos, o primeiro ponto sobre o passado que deve ser objeto de ponderação é a forma de armazenagem da informação. Enquanto no plano material a humanidade, até este momento, armazena informações de maneira estática, no plano espiritual a informação é armazenada de maneira dinâmica. Esta constatação nos leva a um exemplo interessante sobre memórias que nos cabe abordar aqui. No momento do encarne, em que o corpo recebe um espírito, há a combinação de 3 categorias de memórias. A primeira é aquela que acompanha o espírito e que, como sabemos, é suprimida pelo véu do esquecimento até retornar, aos poucos, ao longo do tempo, enquanto trejeitos, índoles e até mesmo recordações. A segunda é a memória do corpo, que está ligada à molécula e inscrita no DNA de cada indivíduo onde habita um espírito. É essa memória que forma o instinto daquele respectivo corpo, fazendo-o funcionar como uma máquina no sistema parasimpático e nos movimentos peristálticos, da mesma forma que mantém a sobrevivência em momentos de grande pressão. A terceira memória é aquela da energia que deriva da família onde houve o encarne. Uma memória que não vem no DNA, mas que deriva das ações pretéritas de antepassados, fluindo de geração em geração, tanto na forma de amor e gratidão, quanto na forma de dor e amargura. A primeira e a terceira são exemplos de armazenamento de dados de forma dinâmica. Já a segunda, assim como em um CD, um pendrive, um hard drive ou num SSD, se caracterizam por um modo de armazenamento mais limitado, eis que de forma estática. Estas formas de percepção da informação e seu armazenamento apenas serão atingidas pelo homem após longo estudo, o qual se dará como uma continuação do que há hoje
enquanto cabedal de conhecimento maturado e aprofundado, resultando na sequência direta da forma pela qual se perceberá a física nuclear e a estabilização quântica de elétrons. E por falar em física quântica, vale-se conhecer o seu uso para se descortinar o passado. Imagine o ser humano tendo conseguido viajar na velocidade que bem entender, ao mesmo tempo em que lhe fosse possível conceber um telescópio de alcance nítido para longínquas distâncias. Com estes atributos, ele poderia viajar em linha reta em uma velocidade muito superior à da luz, afastando-se da Terra no ponto de a se ver girar ao contrário, por estar mais rápido que a própria luz que estava sendo refletida por ela. Momento a momento, seria possível começar a perceber, em um ponto distante, estar coabitando a luz que foi refletida pela Terra no passado. No momento em que o respectivo ser humano parasse e simplesmente voltasse seu telescópio para a Terra, veria novamente o planeta girando normalmente, podendo dele fazer uso para ver o que bem entendesse na imagem refletida, analisando cada fato, detida e minuciosamente. Para nós espíritos, falando de uma forma bem simplista, é assim que fazemos para reviver e aprender com feitos do passado que não vivenciamos, bastando que façamos como dito a Lures, calibrando a velocidade e o tempo pelo qual viajaremos, para que aí sim paremos, liguemos o nosso telescópio e revivamos a cena buscada. Por óbvio que sempre tal se dará sem a possibilidade de alterar qualquer cena buscada, apenas tendo o objetivo de aprender com os exemplos que ali foram dados. Já quando se trata de memórias do espírito, de cenas vívidas e presenciadas, uma vez tendo o espírito alcançado devida evolução e controle das próprias emoções e energias, poderá ele compartilhar com outro espírito a cena, conectando-se energeticamente e levando este outro para assistir à referida cena do passado, podendo até mesmo fazer de outro ângulo ou perspectiva. Como vem, existem formas e formas de acessar o passado e até se perder nele, da mesma forma que há múltiplas hipóteses de futuro à frente, os quais se enlaçam e limitam a plena compreensão de qualquer um. Prender-se à bordadura do presente é o sinal de sabedoria que é esperado de qualquer espírito que busca evolução e quer se afastar de devaneios. Por isso, meus irmãos, o perceber da moeda é tão importante. Devemos ter o devido cuidado com esse simples enigma, onde a moeda não pare de girar, fazendo do hoje o limite do ontem, que não será alterado, e do amanhã, que não será plenamente compreendido.